Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 7 em diante. Podem ficar sentados, mas com reverência à palavra do Senhor. João 4. Quem encontrou, diga célula. Amém. Diz assim, versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Diga comigo, eu preciso de água viva. Fale mais uma vez assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele ama você. O Senhor Jesus, Ele se entregou por você. Ele planejou a sua vida. A presença dEle está aqui hoje. Foi a presença dEle que te trouxe a esse lugar. Por mais que você, claro, tomou uma decisão na sua casa, onde você estava de vir aqui, mas foi o Senhor Jesus que te gerou esse desejo no coração. Por mais que talvez você está firme, ou você está mais ou menos, ou você não está nem firme nem mais ou menos, está começando a dar os primeiros passinhos com Deus, mas é o Espírito Santo que desde o começo tem direcionado você. Porque é algo que a gente sabe da palavra, que a palavra de Deus nos diz, que é o desejo dEle, que todos sejam salvos. É o desejo do Senhor que toda a humanidade seja tocada pela presença de Deus. E meus irmãos, quando Deus escolhe as pessoas, e Ele escolheu todos, olha que interessante, Deus escolheu todos, só que são poucos que respondem a esse chamado, a essa escolha de Deus, não são muitos, são poucos que respondem, que dizem assim: Senhor, eu estou aqui. E às vezes, meus irmãos, nem sempre é as pessoas que nós imaginamos. Tem pessoas que eu já encontrei que tinha toda a característica para ser um cristão. Tinha todas as características e podia ser uma bênção na mão de Deus, mas que não queria compromisso com Deus. Também já encontrei aqueles que não tinham característica nenhuma para ser um cristão, ou para ser, ou pelo exterior, que ninguém teve aqui domingo, e o mendigo começou a pregar, não é verdade? Domingo estava aqui todo mundo no culto, e quem não veio, foi uma encenação que nós fizemos, e o mendigo aqui sentado na frente, eu era um pastor disfarçado, e ele de repente começou a pregar, O leão de chácara ficou atento para ver se não ia dar um rebuliço, mas e interessante que depois teve algumas pessoas, que uma senhorinha, outra que às vezes não tinha entendido muito bem ainda, chegou assim: pastor, que palavra daquele mendigo, Cheguei a chorar, pastor, com a palavra daquele mendigo. Como pode Deus usar um mendigo assim? Daí eu expliquei: não, minha irmã, era uma encenação, Era só uma encenação, era um pastor. Daí ela entendeu, mas mesmo assim, às vezes a gente pensa assim, que Deus escolheu, e a gente, que nem eu estava dizendo, a gente pensa numa pessoa, essa aqui tem jeito de ser um cristão. Mas às vezes Deus escolhe pessoas que não têm jeito de ser. Igual a gente tem uma clínica de tratamento de dependente químico lá em Telêmaco Borba. E quando você chega lá, eu já fui lá várias vezes, levar pessoas e buscar pessoas. Primeira vez que eu cheguei lá, então eu me aproximei daquele local e cadê o pastor responsável, E veio um, eu falei: eu acho que aquele ali é o pastor. E veio um outro com ele, eu pensei: aquele ali deve ser um interno, Rastafari, aquele cabelão grande, tatuado, e brinco, e piercing, e meu Deus do céu, faltava pele para tatuagem, estava faltando pele,
E eu olhei e falei, deve ser um interno, né? E ele chegou, rapaz, eu sou o pastor Paulo. Eu falei, puxa vida, né? Você me enganou. E demorei uns dias para cair a ficha. Porque a gente, às vezes, olha para a aparência. Mas Deus não olha para a aparência. Né? Era uma pessoa que um dia foi restaurada por Deus. Quem sabe um dia ele pode até vir aqui trazer uma palavra, a gente consegue trazê-lo. Mas uma pessoa que foi restaurada por Deus e hoje é um servo de Deus que está lá, cuidando lá de 45, 50 internos e ministrando a palavra para eles. Olha só que bênção. E Deus escolheu. E ele disse, eis-me aqui. Apesar de não ter jeito, tipo, palavra de jeitinho de crente, mas Deus chamou ele e ele respondeu e Deus está usando a vida dele. E assim eu poderia citar muitos aqui. Né? A gente cantou uma música aqui, por exemplo, do como chama esse rapaz que canta aí? Rodolfo Abrantes. Né? Na minha época de jovem, ainda nem era cristão, nem convertido eu era, e curtia as músicas dele, do Raimundo. Quem é da época dos Raimundos aí? Tem poucos, né? Será que está ficando velho? Mas era sucesso, né? Quer dizer para você que não conhece, que era sucesso. Só que uma das coisas que tinha nesse show era o seguinte, se você não era usuário de droga, você saía de lá um usuário de droga. Porque não tinha como você entrar lá e não sair sem pelo menos ter cheirado um pouco da maconha, de tanta maconha que rolava no show desse homem. Não sei do testemunho dele como foi exatamente, mas esse homem se converteu. E hoje ele louva o Senhor, adora o Senhor. E assim, eu estou citando ele, mas tem vários, que hoje têm uma vida transformada, assim como a vida dessa mulher. A mulher conhecida como a mulher samaritana. A Bíblia não fala o nome dela. A Bíblia só nos mostra que era uma mulher assim como esses que eu estou falando. Uma mulher que, apesar de ser, entre aspas, indignas, assim como eu e você somos, ela teve a coragem de se aproximar do Senhor. Aliás, você percebe que nesse encontro quem se aproximou foi o Senhor, né? Você percebeu? Que ela estava onde? Ela estava pegando água e Jesus fez o quê? Se aproximou dela e falou de algo comum. Dá um pouco de água. Sozinha, vim pegar água, de esquisito, porque um homem vindo falar com uma mulher, já era complicado naquela época, ainda sendo uma samaritana e Jesus judeu, né, dois grupos de pessoas que não se davam muito bem. Mas Jesus se aproxima, conhecendo o coração daquela mulher, fala, você me dá água para beber? E ela logo pergunta, como que você, sendo quem você é, judeu, ela não sabia nada de Jesus ainda. Mas como que você pede para mim? Meus irmãos, uma mulher que vinha um horário que não vinha ninguém mais buscar água. Ela vinha meio-dia buscar água. Meio-dia o sol é bem gostoso, né? Não é gostoso o sol do meio-dia? Aquele solão de rachar. E ela vinha com um cântaro dela, um vaso, onde guardava a água. Ela vinha carregando aquele vaso nas costas. E ela vinha buscar água e levar para a casa dela. E Jesus fala, dá-me de beber. Jesus, meus queridos, estava lidando com uma pessoa que era rejeitada, que era desprezada, que nenhuma outra mulher gostava, porque ela era tida como uma mulher fácil, uma prostituta. Uma mulher que já teve vários e vários relacionamentos, vários e vários, entre aspas, esposo, era uma mulher discriminada. Agora, apesar dela não ter aparência e nem jeito, e nem o testemunho de alguém que deveria servir a Deus, o que Jesus fez? Jesus se aproximou. Assim como o Senhor se aproximou de mim e de você. Né? Ou você acha que você era muito bom, por isso que Deus te escolheu? Né? Pergunta para o teu irmão, você acha que Deus escolheu porque você era muito bom? Se você acha que você era muito bom, está faltando um pouquinho de humildade, né? Um pouquinho de humildade, meu irmão. E Deus se agrada dos humildes. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Senhor, obrigado, o Senhor me escolheu. Eu já disse para vocês, em vários momentos da minha vida, eu cheguei, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Tinha tantas pessoas melhores, tantas pessoas mais capacitadas, mas o Senhor me escolheu. O Senhor te chamou. O Senhor chegou até você. E você, se você olhar o trajeto da sua vida, você vai ver que Deus se aproximou de você.
talvez usou a vida de alguém, mas Ele se aproximou de você. Ele se aproximou de você para dar água da vida para você. Uma água que não é a que o mundo oferece, que a gente volta a ter sede. Mas é uma água que a gente nunca mais vai ter sede. Eu não estou falando de uma água física, eu estou falando de algo que sacia a sede da nossa alma, meu irmão. Hoje em dia a gente vê o mundo tão angustiado, o mundo aflito. Parece que quanto mais as pessoas têm, mais são tristes. Quanto mais a tecnologia aumenta, que a gente pensa, vai facilitar, é mais fadiga, porque daí você tem que controlar, computador, celular, 2, 3 computadores agora, não sei o quê, uma agenda de não sei na onde. Daqui uns dias até as casas estão falando, e daí o pior é que a gente vai ter que conversar com a casa. Se não tem o que fala, já que eu não conheço, mas deve ter alguma que fala. Então, meus irmãos, a angústia, enquanto o material está se enchendo, a alma está se esvaziando. O nosso espírito esvaziando, cada vez mais as pessoas têm menos o desejo de dobrar o joelho. Agora Jesus vem para você e fala assim, eu tenho uma água que vai saciar a tua sede. Não é uma água tecnológica, mas é uma água que sacia a sede da tua alma. Que sacia a sede da tua alma. Mas para isso, para você receber dessa água, você vai ter que romper com os seus paradigmas, com os seus modelos aí, que você tem formados aí desse mundo. Você vai ter que, às vezes, ser considerado louco para esse mundo. Eu estou lendo uma palavra que está mexendo comigo mesmo, lá em Atos 17, versículo 6. Eu não vou ler ela, mas uma hora eu quero pregar sobre isso. Mas ali diz sobre Paulo e os homens de Deus que iam até as cidades dos gentios pregar a palavra. Que quando chegou numa cidade, foi recebido por Jason, que era uma pessoa, recebido na sua casa, e os habitantes daquela cidade ficaram preocupados. E eles disseram assim, chegaram na nossa cidade homens que estão transtornando o mundo. Era 2, 3. Mas que está fazendo um reboliço, não são eles, mas é a palavra que Deus está dando para eles. Porque agora cegos voltam a ver, pessoas que estavam enfermas recebem a cura, vidas que estavam desprezadas, como a vida dessa mulher, agora passam a ser pessoas de dignidade. E meu querido, às vezes quando Deus, de uma maneira tão simples, Ele vem oferecer a água da vida para nós, a nossa tendência é querer complicar tudo. Sabia disso? Eu gosto de um texto em Eclesiastes 7, versículo 9. Tem a versão viva que diz melhor. É a melhor que eu acho que diz assim, traduziu melhor, e fala assim, que Deus fez as coisas tão simples, 7:29. Deus fez as coisas tão simples, mas o homem complicou tudo. Deus fez as coisas simples, mas o homem começa a complicar, começa a burocratizar. E aí Jesus chega a você, se você pedir para mim, eu tenho uma água que vai saciar toda a sua sede. E ela, ouvindo isso, ela pensou, meu Deus, esse homem não tem nem uma caneca para pegar água aqui, e ele está falando que tem uma água que vai saciar toda a minha sede, que eu nunca mais vou precisar beber, e ela diz assim, então me dá dessa água. Só que ela começa a complicar o negócio quando ela começa a discutir religião. E ela começa a falar com Jesus. Se você ver mais adiante, versículo 19, ela diz, Senhor, disse a mulher, vejo que você é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis em Jerusalém que a gente deve adorar, onde é o lugar de adorar? Olha que ela começa a discutir. Senhor Jesus, quem está certo? É eu? É os judeus que estão certos? Será que ela está certa em alguma coisa? É uma mulher que é considerada desprezada, será que ela está certa? Nem pelo povo dela ela é considerada certa. Mas ela quer logo discutir o que é certo e o que é errado. Meus irmãos, você quer saciar a tua sede? Então, busca a presença do Senhor. Busca a presença do Senhor. O Senhor vai te revelar o que é certo e o que é errado. O Senhor vai te revelar na palavra dEle o que você deve e o que você não deve fazer. Não fica se preocupando.
ao que você aprendeu ou deixou de aprender. Muitas pessoas às vezes vêm de outras denominações, igrejas, ou até de outras religiões. Buscar a presença do Senhor, mas quer complicar o negócio. E aí não recebe da água da vida, recebe da água da complicação. Porque a água que recebe é a água que vem do mundo. Não tem como você receber de Deus através do mundo. Você só pode receber de Deus através do Espírito Santo. E aí eu estava falando aqui da adoração. Quando você aprende a adorar o Senhor. Será que a presença de Deus se manifesta quando a gente está sozinho buscando a Ele? Será que tocando uma música? Será que com um radinho ligado? Ou será que nem um radinho ligado, você lá debaixo do seu pé de manga, orando, será que Deus vai falar com você? Será que se você não for lá na célula, Deus não vai falar com você? Deus nos dá a direção, olha, me busque sozinhos, mas me busque também junto com os irmãos. Me busque sozinho lá no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, mas me busque também junto com os irmãos. O Senhor está dizendo para você, a água da vida ela é derramada na comunhão e no desejo da presença dEle. Porque para a gente buscar Deus sozinho tem que ter desejo, não é? Quem aqui já se disciplinou e falou assim, não, eu vou acordar tal hora da manhã, eu vou dar uma corrida, e vou chegar, vou tomar um banho para o serviço, vou fazer isso aí o ano inteiro. Quem já pensou isso alguma vez? Eu vou começar essa rotina agora de exercício na minha vida. Sozinho, né? Aí você foi o primeiro dia? Às vezes nem foi nem o primeiro dia que você planejou. E não foi nunca mais. Por quê? Para fazer alguma coisa sozinho, você tem que ter muito desejo e muita paixão, porque senão você desiste. Agora, se for fazer um churrasco, nem que se for numa latinha cortada e um pouquinho de álcool, você acende e coloca uma linguiça em cima. Se for sozinho, você faz. Faz ou não faz? Se você tiver com fome, nem se for sozinho, você frita um ovo, nem se for no ferro de passar roupa. Mas você frita, já conheci gente que fazia isso. Consegue fritar um ovo no ferro de passar roupa, porque o desejo é de comer alguma coisa. Então, para você buscar Deus sozinho, você tem que ter desejo. Para você agora receber mais de Deus, você tem que estar em comunhão com os irmãos. E essa mulher foi tocada pelo Espírito Santo. Jesus revelou quem ela era. Você veio aqui e falou assim, alguém encomendou a pregação do pastor, porque ele falou tudo que eu estou vivendo. Alguém deve ter me dedado. Você vai lá na célula, ouve a célula e fala assim, alguém me dedou. Não pode, aquele cara que me convidou deve ter falado para o líder lá quem eu sou, porque ele falou tudo para mim e eu não gostei. Da mesma maneira que essa mulher, Jesus indaga ela, pergunta da família, ela fala, eu não tenho marido. E Jesus fala assim, é verdade, porque você já teve 5, e o que você tem hoje não é teu marido. Oh, desmontou a mulher, né? Desmontou ela. E daí é onde ela começa a falar da religião. Olha, ela foi confrontada no caráter dela e ela quer discutir agora quem está certo. Se tem que orar de plantando bananeira, ou se pode orar de pé, ou se tem que dia que nós vamos orar, agora é segunda-feira só o dia da oração, ou é só o domingo, e começa a discutir coisa que não tem nada a ver. Meus irmãos, você precisa dessa água. Fala para mim, eu preciso. Mas, queridos, essa água você vai encontrar na simplicidade, no desejo do teu coração em receber. Eu não posso te dar essa água. Porque essa água eu recebo, claro, eu transmito. Mas o que vai fazer você receber é o teu desejo em receber. Eu já falei para vocês, todas as vezes que eu me angustio, todas as vezes que esse mundo quer tomar a minha paz, sabe o que eu faço? Ou eu venho aqui para a igreja, tem a torre de oração, ou algum momento, né? Ou na minha casa, fecho a porta do meu quarto, ou entro no carro, fico ali sozinho, ou qualquer canto que eu encontrar, que eu estiver sozinho, eu vou para a presença do Senhor, eu falo com Ele, Ele aquieta meu coração. E sabe o melhor de tudo? Deus começa a resolver as coisas para nós. E você está lá, aquela pessoa carregando aquele fardo de todo tamanho, cheio de situações para resolver. Não, eu vou conseguir. E está lá, equilibrando os problemas. E você está lá se angustiando,
se angustiando. Aí começa a dar dor de cabeça. Aí você tem que tomar já um calmante. Daqui a pouco você tem que ir para o médico. Daqui a pouco você já está mordendo até as paredes de raiva que você fica. E cada vez piorando mais. Sendo que é tão simples. Você quer a água da vida? Busca o Senhor. Mas eu vou perder tempo, pastor. Você não vai perder tempo. Você vai ganhar tempo. Você ganha tempo com o Senhor. Essa mulher, depois que ela teve esse encontro com Deus, diz a palavra que ela largou tudo. Tudo que ela levou o cântaro, que era o negócio que ela vinha para buscar água. Ela deixou, foi embora, esqueceu da água natural. E ela foi para a cidade falar aquilo que havia acontecido com ela. E diz a Bíblia que essa mulher foi muito usada por Deus. Olha só, essa mulher indigna, entre aspas, se tornou digna, porque ela foi muito usada por Deus. Ela foi até a cidade dela, apesar de todos conhecerem a história dela, quem ela era. E ela falou assim, olha, eu conheci alguém que sabe tudo sobre a minha vida e que me deu a água da vida. Todos foram, muitos foram, e a Bíblia diz que muitos creram no Senhor. Muitos até religiosos. Agora, o que você quer fazer com a sua vida? Você está carregando um cântaro? Enchendo todo dia essa botija com água e dando uma refrescada na sua vida? É o alívio momentâneo que você tem? O Senhor te desafia, deixa o teu cântaro. Pede a água da vida. E o Senhor vai encher o seu coração a ponto de você ir até as pessoas e anunciar também. Você vai falar do teu jeito? Vai falar. Vai falar, ó, eu estou encontrando a água da vida, alguma coisa está transformando a minha vida.